A coisa na soleira da porta. H. P. Lovecraft. É verdade que disparei 6 tiros na cabeça de meu melhor amigo, mas espero demonstrar neste depoimento que não sou o assassino. A princípio, hei de ser chamado de louco, mais louco do que o homem que abatia tiros em seu quarto no sanatório de Arkham. Mais tarde, porém, meus leitores vão pesar os argumentos, relacioná-los com os fatos conhecidos e se perguntar como eu poderia agir de outra maneira diante da evidência daquele horror, daquela coisa na soleira da porta. Até então, eu também não via nada além de loucura nas histórias exóticas que me levaram a agir. Mesmo hoje, me pergunto se me deixei enganar ou se não estou mesmo louco, no fim das contas. Eu não sei. Mas outros também têm coisas terríveis a dizer sobre Edward e Asenath Derby. E mesmo os policiais mais durões ficam abalados ao relatar aquela última e terrível visita. Eles tentaram, sem muita convicção, elaborar uma teoria a respeito de uma brincadeira de mau gosto ou de uma ameaça por parte de empregados demitidos, mas, no fundo, sabem que a verdade é algo infinitamente mais terrível e inacreditável. Portanto, eu afirmo que não matei Edward Derby. Em vez disso, posso dizer que o vinguei e, ao fazer isso, purguei a terra de um terror cuja sobrevivência poderia ter liberado sobre a humanidade horrores sem precedentes. Existem zonas escuras de sombra ao redor de nossos caminhos diários e, de tempos em tempos, alguma alma maligna encontra uma passagem. Quando isso acontece, o homem que fica sabendo precisa agir antes de ser obrigado a encarar as consequências. Eu conhecia Edward Pickman Derby desde pequeno. Apesar dos 8 anos de diferença entre nós, em virtude de sua precocidade, já compartilhávamos muitos interesses. Quando ele tinha 8 anos e eu 16, ele foi o aluno mais brilhante que vi na vida, e aos 7 anos escrevia poemas de um tipo sombrio, fantástico e quase mórbido, que deixava seus tutores estupefatos. Talvez o fato de ter sido educado em casa por professores particulares tenha contribuído para seu desabrochar prematuro. Filho único, ele tinha problemas de saúde que apavoravam seus dedicados pais e os faziam mantê-lo sempre por perto. Ele nunca podia sair sem a babá e quase nunca tinha chance de brincar com outras crianças sem supervisão. Tudo isso, sem dúvida alguma, produziu uma vida interior de caráter secreto e estranho no menino, cuja imaginação era a única alameda para a liberdade. Por qualquer padrão, seu aprendizado na juventude era prodigioso e bizarro. Sua escrita fluente me cativava, apesar de eu ser bem mais velho. Nessa época eu estava interessado em uma arte de extração um tanto grotesca e encontrei naquele menino mais novo alguém com um gosto semelhante. O que estava por trás de nosso amor pelas sombras e pelos mistérios era, sem dúvida, a cidade antiga, envelhecida e um tanto assustadora em que vivíamos. A amaldiçoada pelas bruxas e lendariamente assombrada Arkham, com seus telhados triangulares e balaustradas georgianas caindo aos pedaços que contemplaram por séculos os murmúrios sinistros da correnteza do Miskatonic. Com o passar do tempo, meu interesse se voltou para a arquitetura e desisti de meu intento de ilustrar um livro com os poemas demoníacos de Edward, mas nossa camaradagem continuou a mesma. A estranha genialidade do jovem Derby se desenvolveu de forma notável, e aos 18 anos ele lançou uma coletânea de versos dignos de pesadelos,
que fez grande sucesso quando lançada com o título Azathoth e Outros Horrores. Ele era um correspondente próximo do poeta baudelairiano Justin Geoffrey, que escreveu O Povo no Monólito e morreu gritando para as paredes em um manicômio em 1926, depois de uma visita a um vilarejo sinistro e de má reputação na Hungria. Em termos de independência e questões práticas, no entanto, Derby era extremamente imaturo, em virtude de sua existência superprotegida. Sua saúde já estava melhor, mas seus hábitos de dependência infantil foram enraizados de forma profunda pelo excesso de zelo dos pais. Ele nunca viajava sozinho, não tomava decisões por si só, nem assumia responsabilidades. Logo se viu que não estava capacitado para concorrer nos negócios ou no mercado profissional. Porém, a fortuna de sua família era tão vasta que só contribuía para a sua tragédia. Quando entrou na idade adulta, manteve um enganoso aspecto juvenil. Loiro, de olhos azuis, tinha a pele lisa de uma criança, e suas tentativas de cultivar um bigode eram quase invisíveis à primeira vista. Sua voz era baixa e suave, e a vida de menino mimado lhe rendeu uma silhueta gorducha em vez do aspecto robusto de um jovem bem alimentado. Ele tinha uma boa estatura, e suas belas feições o tornariam um rapaz galante, caso sua timidez não o condenasse ao isolamento em meio aos livros. Os pais de Derby o levavam ao exterior todo ano nas férias de verão, e ele não demorou a se inteirar dos aspectos mais elementares do pensamento e do modo de ser europeu. Seus talentos, dignos de um Poe, se voltaram mais e mais para a decadência, e as outras sensibilidades artísticas e demais desejos permaneceram apenas latentes nele. Travávamos grandes discussões nesses tempos. Eu tinha passado por Harvard, feito estágio em um escritório de arquitetura em Boston, me casado e, enfim, voltado a Arkham para exercer minha profissão. Instalado em uma propriedade familiar na Saltonstall Street, desde que meu pai se mudara para a Flórida por motivos de saúde, Edward costumava me visitar todas as noites, a ponto de eu considerá-lo de casa. Ele tinha um modo característico de tocar a campainha ou bater na porta que se tornou uma espécie de sinal codificado. Então, depois do jantar, eu sempre ouvia os 3 toques seguidos, de mais 2 depois de uma breve pausa. Com menos frequência, eu visitava sua casa e observava com inveja os volumes obscuros de sua biblioteca, cada vez mais numerosa. Derby estudou na Universidade do Miskatonic, em Arkham, pois seus pais não o deixariam morar fora da cidade. Entrou na faculdade aos 16 e concluiu a graduação em 3 anos, saindo formado em inglês e literatura francesa e tirando nota máxima em tudo, menos matemática e ciências. Ele pouco se misturava com os demais estudantes, embora contemplasse com inveja os tipos mais ousados ou boêmios, aqueles de quem imitava o palavreado esperto e a pose nihilista e irônica, e cuja conduta dúbia desejava ter coragem de adotar. O que ele fez foi se tornar um devoto quase fanático de histórias secretas de magia, gênero pelo qual a biblioteca da universidade era e ainda é famosa. Seu interesse sempre presente pela fantasia e a estranheza se aprofundou em um mergulho profundo nas runas e nos enigmas deixados em um fabuloso passado, para a orientação e o atordoamento da posteridade. Ele leu coisas como o assustador livro de Eibon, o Unosprechlichen Kulten, de von Junts, e o proibido Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Zahed, mas não contou a seus pais sobre suas descobertas. Edward tinha 20 anos quando meu único filho nasceu, e pareceu satisfeito quando dei ao recém-nascido o nome de Edward Derby Upton, em sua homenagem. Quando chegou aos 25 anos, Edward Derby era um homem prodigiosamente culto e um poeta e fantasista de certo renome,
embora sua falta de contatos e responsabilidades atrapalhasse seu crescimento literário e conferisse às suas publicações um caráter derivativo e pedante. Eu era talvez o amigo mais próximo e o considerava uma fonte inesgotável de tópicos teóricos de importância vital, ao passo que ele se valia de mim para assuntos sobre os quais não podia conversar com os pais. Ele permaneceu solteiro, mais por acanhamento, inércia e superproteção dos pais do que por falta de inclinação, e tinha contatos apenas superficiais com o restante da sociedade. Quando a guerra chegou, sua saúde e timidez inerentes o mantiveram em casa. Eu fui a Plattsburgh em missão militar, mas não cheguei a sair do país. Assim os anos se passaram. A mãe de Edward morreu quando o filho tinha 34 anos, e por 4 meses ele ficou incapacitado por algum estranho transtorno psicológico. Seu pai o levou à Europa, e ele conseguiu se recuperar sem sequelas aparentes. Depois disso, parecia sentir uma espécie de euforia grotesca, como se tivesse escapado de alguma amarra invisível. Começou a se misturar com os universitários mais avançados, apesar de sua idade, e esteve presente em alguns atos absolutamente extravagantes. Em uma ocasião foi chantageado em uma grande quantia, que pegou emprestado comigo, para que seu envolvimento em certo incidente não chegasse ao conhecimento de seu pai. Alguns rumores que se espalhavam sobre os alunos mais abusados da universidade eram singularíssimos. Havia inclusive boatos sobre envolvimento com magia negra e com acontecimentos absolutamente inacreditáveis. Edward tinha 38 anos quando conheceu Asenath Waite. Ela, creio eu, tinha por volta de 23 na época e estava fazendo um curso livre de metafísica medieval na Miskatonic. A filha de um amigo meu, que a conhecia de uma época anterior, na House School em Kingsport, mostrou certa antipatia por ela em virtude de sua estranha reputação. Era uma mulher morena, baixinha e muito bonita, a não ser pelos olhos arregalados demais. Embora houvesse algo em sua expressão que incomodava os mais sensíveis, eram principalmente sua origem e as conversas que circulavam a seu respeito que afugentavam as pessoas em geral. Ela era uma das Waite de Innsmouth, e lendas sinistras circulavam por gerações sobre a cidade decadente e semi-abandonada e seus habitantes. Existem histórias dando conta de acordos tenebrosos por volta do ano de 1850 e de um estranho elemento, entre aspas, não exatamente humano, nas famílias mais antigas do degradado porto de pesca. Histórias que apenas os mais velhos eram capazes de reproduzir com a precisão e o assombro necessários. O caso de Asenath era agravado pelo fato de ser filha de Ephraim Waite, fruto de um casamento já na velhice com uma esposa cuja identidade nunca foi revelada. Ephraim vivia em uma mansão semi-arruinada na Washington Street, em Innsmouth, e aqueles que viram o lugar, o povo de Arkham evitava o máximo possível as visitas a Innsmouth, declaravam que as janelas do sótão estavam sempre cobertas com tábuas e que sons estranhos escapavam de lá quando a tarde caía. O velho era conhecido por ter sido um notável estudante de magia na juventude, e segundo as lendas era capaz de provocar ou extinguir tempestades em alto mar a seu bel prazer. Eu o ouvi 1 ou 2 vezes na juventude, quando ele veio a Arkham consultar volumes proibidos na biblioteca da universidade, e detestei seu rosto saturnino e lupino com uma barba grisalha e amaranhada. Ephraim morreu louco, em circunstâncias estranhíssimas, pouco antes da filha, deixada em seu testamento sob a tutela nominal do diretor, entrar na House School. Porém, ela se revelou uma seguidora voraz do pai.
exibindo uma semelhança diabólica com ele às vezes. O amigo cuja filha estudou com Asenath Waite contou muitas coisas curiosas quando a notícia de seu envolvimento com Edward começou a se espalhar. Asenath, ao que parecia, tinha certa fama de praticante de magia na escola e, de fato, parecia capaz de feitos dos mais surpreendentes. Ela dizia provocar tempestades, porém seu aparente sucesso era em geral visto como fruto de uma incrível habilidade de previsão do tempo. Todos os animais lhe demonstravam uma aversão evidente, e ela era capaz de fazer um cão uivar com certos movimentos com a mão direita. Houve vezes em que demonstrou vislumbres de um domínio linguístico e de conhecimentos singularíssimos e assustadores para uma menina tão nova. Nesses momentos ela atemorizava os colegas com olhares e piscadelas e parecia extrair uma satisfação obscena e irônica de sua própria situação. O que havia de mais incomum, porém, eram os casos comprovados de sua influência sobre outras pessoas. Sem sombra de dúvidas, ela era uma praticante da hipnose de competência comprovada. Com estranhos olhares para uma colega, era capaz de proporcionar uma sensação distinta de personalidades trocadas, como se a vítima fosse transportada momentaneamente para o corpo da maga e pudesse enxergar de fora do próprio corpo, cujos olhos brilhavam e se regalavam em uma expressão de total alheamento. Asenath costumava fazer afirmações exóticas sobre a natureza da consciência e sua independência do corpo físico, ou pelo menos dos processos vitais do corpo físico. O que mais a irritava, no entanto, era o fato de não ser homem, pois ela acreditava que o cérebro masculino tinha poderes cósmicos amplos e singulares. Com o cérebro masculino, ela dizia ser capaz de igualar e até ultrapassar seu pai em termos de domínio sobre forças desconhecidas. Edward conheceu Asenath em uma reunião da inteligência no dormitório de um estudante e não conseguia falar de outra coisa quando veio me visitar no dia seguinte. Ela demonstrava ter os interesses e o tipo de erudição que mais o atraíam e, além disso, provocou nele um efeito devastador em virtude de sua aparência. Eu nunca tinha visto a jovem e me recordava apenas de forma vaga de ouvir conversas a seu respeito. Mas sabia quem era ela. Pareceu-me lamentável que Derby tenha se empolgado tanto, porém não disse nada para demovê-lo, pois o encantamento costuma se fortalecer com demonstrações de oposição. Ele disse também que não diria nada sobre ela ao pai. Nas semanas seguintes, o jovem Derby mal tocava em outros assuntos que não fossem Asenath. Os galanteios tardios de Edward foram logo notados pelos demais, embora todos concordassem que ele não aparentava nem de longe a idade que tinha, e que era uma companhia das mais apropriadas para a jovem bizarra que idolatrava. Era apenas um pouco barrigudo, apesar dos hábitos preguiçosos e indulgentes, e seu rosto não tinha nenhuma ruga. Asenath, por sua vez, tinha pés de galinha prematuros em virtude da expressão intensa de sua vontade férrea. Mais ou menos nessa época, Edward trouxe a moça à minha casa para uma visita, e percebi de imediato que seu interesse era correspondido. Ela o encarava continuamente com um ar quase predatório, e notei que a intimidade entre os dois era total. Logo depois fui ter com o velho Sr. Derby, a quem sempre admirei e respeitei. Ele já ouvira falar da nova amizade do filho, e extraíra toda a verdade do menino. Edward pretendia se casar com Asenath, e inclusive vinha procurando uma casa nos subúrbios. Ciente de minha geralmente grande influência sobre seu filho, seu pai me perguntou se eu poderia ajudá-lo a romper o desaconselhável relacionamento. Infelizmente, porém, expressei minhas sinceras dúvidas. Não era um simples caso de uma mulher de temperamento forte dominando a vontade débil de Edward. O eterno menino tinha transferido sua dependência dos pais para uma figura nova e mais forte, e nada poderia ser feito quanto a isso.
O casamento foi realizado um mês depois, por um juiz de paz a pedido da noiva. O Sr. Derby, aconselhado por mim, não se opôs. Ele, minha esposa, meu filho e eu comparecemos à breve cerimônia. Os outros convidados se resumiam a jovens excêntricos da universidade. Asenath comprara a velha casa de campo dos Crownshield no fim da High Street, e o casal concordou em se mudar para lá depois de uma breve estadia em Eastmount, de onde seriam trazidos 3 empregados, alguns livros e artigos para o lar. Não foi tanto por consideração a Edward e seu pai, e sim por um desejo pessoal de se manter perto da universidade, sua biblioteca e seus tipos sofisticados, que Asenath decidiu se estabelecer em Arkham, em vez de voltar para casa. Quando Edward me visitou depois da lua de mel, eu o considerei ligeiramente mudado. Asenath o fizera se livrar do bigode ralo, mas não era só isso. Ele parecia mais sóbrio e reflexivo, e sua expressão habitual de rebeldia juvenil foi substituída por um olhar quase que de tristeza genuína. Fiquei sem saber se gostara ou não da mudança. Com certeza ele parecia mais do que nunca um adulto normal. Talvez o casamento fosse uma coisa boa. Afinal, a modificação no tipo de dependência não poderia ser um passo para sua neutralização, levando mais adiante a uma independência responsável? Ele viera sozinho, pois Asenath estava ocupadíssima. Ela trouxera uma enorme quantidade de livros e objetos de Innsmouth. Derby estremeceu ao dizer tal nome. E estava trabalhando na conclusão da reforma da casa, que pertencera aos Crownshield. Sua casa, naquela cidade, era um lugar desconcertante, mas alguns objetos existentes por lá lhe revelaram coisas surpreendentes. Ele estava evoluindo rapidamente em termos de conhecimentos esotéricos, agora que dispunha de Asenath como guia. Alguns dos experimentos propostos por ela eram ousados e radicais, e ele não se sentia à vontade para descrevê-los, mas confiava nos poderes, nas intenções da esposa. Os 3 empregados eram estranhíssimos, um casal bem idoso que trabalhara para o velho Ephraim e que às vezes se referia de maneira cifrada à falecida mãe de Asenath, e uma jovem de pele escura com anormalidades destacadas nas feições e que parecia exalar um inextinguível cheiro de peixe. Pelos 2 anos seguintes, vi Edward com cada vez menos frequência. 2 semanas às vezes se passavam sem que eu ouvisse os 3 toques na campainha, seguidos de mais 2. E quando ele aparecia, ou o que acontecia de forma cada vez menos usual, eu o visitava. Não parecia muito disposto a conversar sobre assuntos relevantes. Ele se tornara reticente quanto aos estudos sobre ocultismo, que costumava descrever e discutir com tantas minúcias, e preferia não mencionar a esposa. Ela envelhecera demais desde o casamento, a ponto de, estranhamente, parecer mais velha que o marido. Seu rosto revelava a expressão mais determinada que já vi na vida, e seu aspecto, como um todo, pareceu adquirir um vago e inexplicável caráter repulsivo. Minha esposa e meu filho também notaram a mesma coisa, e aos poucos fomos parando de visitá-la. Fato que Edward admitiu em um de seus momentos de infantilidade incontida, causou a ela grande satisfação. De tempos em tempos, os Derby faziam longas viagens, declaradamente para a Europa, embora em certas ocasiões Edward insinuasse se tratar de destinos bem mais obscuros. Foi depois do 1º ano de casamento que as pessoas começaram a falar sobre a mudança percebida em Edward Derby. Eram conversas das mais casuais, pois se tratava de uma alteração puramente psicológica, mas revelavam questões interessantes. De vez em quando, ao que parecia, Edward era flagrado em certas atitudes absolutamente incompatíveis com a natureza passiva de costume. Por exemplo, embora nunca tivesse dirigido automóveis no passado,
ele passou a ser visto entrando ou saindo da antiga propriedade de Crowninshield ao volante do possante Packard de Asenath, que guiava com maestria e encarava o tráfego movimentado com habilidade e determinação totalmente alheias a seu caráter habitual. Nessas ocasiões, ele estava sempre voltando de uma viagem ou partindo para uma. Que tipo de viagem ninguém podia saber, embora a rota preferencial parecesse ser a estrada para Innsmouth. Estranhamente, a transformação não parecia causar uma impressão agradável. As pessoas diziam que ele ficava parecido demais com a esposa, ou até com o velho Ephraim Waite, nesses momentos. Ou talvez tais momentos parecessem sobrenaturais por serem tão raros. Às vezes, horas depois de sair, ele voltava esparramado e inerte no assento traseiro do carro com um mecânico ou chofer contratado ao volante. Por outro lado, seu aspecto preponderante nas ruas, em seus contatos sociais cada vez mais raros, inclusive, devo dizer, suas visitas a mim, continuava a ser a indecisão de sempre, com sua irresponsabilidade infantil ainda mais acentuada que no passado. Enquanto o rosto de Asenath envelhecia, o de Edward, a não ser nessas ocasiões excepcionais, assumia uma expressão de imaturidade extremada, a não ser pelo traço recém-adquirido de tristeza ou entendimento que transparecia em breves instantes. Era de fato bem intrigante. Nesse meio tempo, os Derby se afastaram quase inteiramente do excêntrico círculo de universitários. Não por vontade própria, pelo que ouvi dizer, mas porque alguma coisa em seus estudos recentes deixou chocados até mesmo os mais calejados entre aqueles que compartilhavam de seus interesses. Mais ou menos nessa época, o velho Sr. Derby morreu, o que mais tarde considerei até bom. Edward ficou abaladíssimo, mas isso não afetou de forma alguma seu estilo de vida. Ele via pouquíssimo o pai depois de casado, pois Asenath concentrava em torno de si todas as relações familiares importantes do marido. Alguns o consideraram indiferente à perda, em especial depois que suas demonstrações de ousadia e confiança ao volante começaram a se intensificar. Ele queria se mudar de volta para a velha mansão dos Derby, mas Asenath insistia em ficar na antiga casa dos Crowninshield, a qual estava bem adaptada. Não muito tempo depois, minha esposa ouviu um comentário curioso de uma amiga, uma das poucas pessoas que ainda se relacionavam com os Derby. Ela estivera no fim da High Street para visitar o casal e vira um carro passar em disparada, com Edward ao volante, com uma expressão estranhamente confiante e um sorriso quase arrogante estampado no rosto. Ao tocar a campainha, foi informada pela repulsiva jovem que Asenath também estava fora, mas ela arriscara uma olhada para dentro da casa ao ir embora. Em uma das janelas da biblioteca de Edward, ela viu um rosto franzido, uma face cuja expressão de sofrimento, derrota e desesperança era quase impossível de descrever. Era Asenath, apesar disso parecer impossível, tendo em vista seu jeito de ser tão dominador. A visitante, porém, era capaz de jurar que naquele instante sentiu sobre si os olhos tristes e enevoados do pobre Edward. As visitas de Edward a essa altura se tornaram um pouco mais frequentes, e o que me dizia aos poucos voltou a ser mais concreto. O que ele dizia era impossível de acreditar, mesmo para alguém criado em uma cidade antiga e assombrada por lendas, como Arkham. Mas ele contava aquelas histórias sinistras com uma sinceridade e um caráter convincente que me fizeram temer por sua sanidade. Falou sobre terríveis encontros em locais isolados, em ruínas ciclópicas, nas profundezas dos bosques do Maine, sob vastas escadarias que levavam a abismos escondidos pela noite, sobre ângulos complexos que conduziam através de paredes invisíveis a outras regiões do espaço e do tempo, e sobre terríveis trocas de personalidade que permitiam explorações em locais remotos e proibidos,
em outros mundos e outros contínuos espaço-tempo. De vez em quando, havia menções amalucadas e atordoantes a determinados objetos. Objetos com cores e texturas intrigantes e diferentes de tudo o que existe na Terra, cujas insanas curvaturas e superfícies não atendiam a qualquer propósito concebível, nem seguiam nenhuma geometria compreensível. Essas coisas, ele falou, vinham, entre aspas, de fora, e sua esposa sabia como obtê-las. Às vezes, mas sempre na forma de murmúrios assustados e ambíguos, ele fazia referências ao velho Ephraim Waite, que vira ocasionalmente na biblioteca da universidade, nos tempos de estudante. Tais colocações nunca eram específicas, mas pareciam girar em torno de alguma dúvida especialmente horrenda quanto ao fato de o velho mago estar mesmo morto, em um sentido espiritual, mas também corpóreo. Às vezes, Derby se interrompia de forma abrupta em suas revelações e me peguei perguntando se Asenath não seria capaz de adivinhar seu discurso à distância e fazê-lo se calar, com alguma espécie desconhecida de truque telepático, algum poder do tipo que ela demonstrava na escola. Com certeza, desconfiava que ele me contava coisas, pois à medida que as semanas se passaram, tentou impedir suas visitas com palavras e olhares de um efeito inexplicável. Apenas com dificuldade ele podia vir me ver, pois, embora fingisse ir a outro lugar, alguma força invisível costumava dificultar seus movimentos ou fazê-lo esquecer temporariamente seu destino. Suas visitas, em geral, aconteciam quando Asenath estava fora, entre aspas, em seu próprio corpo, como ele estranhamente afirmava. Ela sempre descobria depois. Os empregados vigiavam as saídas do marido, mas não achava que uma medida drástica quanto a isso se fazia necessária. Derby estava casado fazia mais de 3 anos no dia de agosto em que recebi um telegrama do Maine. Fazia 2 meses que não o via, mas ouvi dizer que ele estava viajando a negócios. Asenath supostamente o acompanhara, mas, segundo boatos mais bem informados, havia alguém no segundo andar da casa, atrás das cortinas grossas das janelas, pois os curiosos vinham monitorando as compras feitas pelos empregados. A polícia de Chesuncook me telegrafara falando sobre um homem maltrapilho que saíra da mata delirando e gritando pela minha proteção. Era Edward, e conseguia se lembrar apenas de seu próprio nome e de meu nome e endereço. Chesuncook fica perto da mata mais selvagem, fechada e inexplorada do Maine, e foi preciso um dia todo de viagem, em meio a um cenário fantástico e inóspito, para chegar lá de carro. Encontrei Derby trancafiado em uma cela na cidadezinha, oscilando entre o frenesi e a apatia. Ele me reconheceu de imediato e começou a despejar uma torrente de palavras sem sentido e incoerentes em minha direção. Dan, pelo amor de Deus, o covil dos Shoggoths, depois de descer 6.000 degraus, a abominação das abominações, eu jamais deixaria que ela me levasse. E então me vi lá. Ia. Shub-Niggurath. O vulto se ergueu do altar e havia 500 uivando. A criatura encapuzada berrava Camog, Camog, que era o nome secreto do velho Ephraim na assembleia. Eu estava lá, onde ela prometeu que não me levaria. 1 minuto antes eu estava trancado na biblioteca, e então estava lá, onde ela foi com o meu corpo, no local da maior das blasfêmias, o covil profano, onde o reino das trevas começa e vigia, cuida do portão. Eu vi um Shoggoth que mudou de forma. Não aguento mais. Eu não vou tolerar mais. Eu acabo com ela se me levar para lá de novo. Eu mato aquela entidade. Ela, ele, aquilo, o que seja. Eu acabo com aquilo. Mato com minhas próprias mãos. Precisei de 1 hora para acalmá-lo,
mas enfim ele se tranquilizou. No dia seguinte comprei roupas decentes para ele no vilarejo e tomamos o caminho de volta para Arkham. Sua fúria e histeria se aplacaram e ele se mostrou mais inclinado ao silêncio, mas então começou a murmurar sinistramente consigo mesmo quando o carro passou por Augusta, como se a vista da cidade despertasse lembranças desagradáveis. Estava claro que ele não queria voltar para casa. E considerando os delírios que parecia ter com a esposa, delírios inegavelmente originados de algum tipo de processo hipnótico a que fora submetido, achei melhor que não voltasse mesmo. Em vez disso, ficaria na minha casa por um tempo, por mais que isso desagradasse a Asenath. Mais tarde eu o ajudaria a conseguir o divórcio, pois com certeza havia fatores mentais que tornavam aquele casamento um suicídio para ele. Quando saímos do perímetro urbano e pegamos a estrada de novo, os murmúrios de Derby foram cessando, e eu deixei que cochilasse no assento do carona enquanto dirigia. Durante nossa passagem por Portland, ao entardecer, o murmúrio recomeçou, de forma mais perceptível que antes, e, prestando mais atenção, capturei um fluxo de palavras insanas a respeito de Asenath. A maneira como ela afetava os nervos de Edward era clara, pois ele tinha desenvolvido uma série de alucinações a seu respeito. Seu sofrimento atual, ele resmungou furtivamente, era apenas mais um de uma longa série. Ela o estava dominando e ele sabia que algum dia faria isso de forma definitiva. Mesmo naquele momento, Asenath havia aberto mão do controle sobre ele apenas porque era preciso, porque não conseguia mantê-lo por mais tempo. Ela tomava seu corpo com frequência e o levava a diferentes lugares para rituais inomináveis, deixando-o no corpo dela e trancando-o no andar superior da casa. Mas às vezes não conseguia prolongar esse estado de coisas por muito tempo, e ele se via de repente de volta a seu corpo em algum lugar distante, terrível e talvez até desconhecido. Às vezes, ela conseguia assumir o controle de novo, às vezes não. Muitas vezes ele era deixado em algum lugar como aquele em que eu encontrei, e em muitas ocasiões precisou percorrer distâncias assustadoras para voltar para casa, contratando alguém para dirigir o carro depois de encontrar o veículo. O pior de tudo era que ela o estava controlando por intervalos cada vez mais longos. Ela queria ser um homem, ser totalmente humana, e por isso o dominava. Asenath pressentira nele uma mistura de cérebro privilegiado com personalidade fraca. Algum dia, ela o expulsaria e desapareceria com seu corpo, para se aprofundar na prática da magia como seu pai e deixá-lo preso àquela carcaça feminina que nem ao menos era humana. Sim, ele sabia tudo sobre os nascidos em Eastmount agora. Transações haviam sido feitas com criaturas do mar, uma coisa terrível. E o velho Ephraim, ele conhecia o segredo, e quando ficou velho tomou uma atitude grotesca para se manter vivo. Queria viver para sempre. Asenath conseguiria, uma demonstração bem-sucedida já ocorrera, inclusive. Enquanto Derby balbuciava, eu me virei para observá-lo com mais atenção, confirmando a impressão de mudança que um primeiro escrutínio tinha sugerido. Paradoxalmente, ele parecia em uma forma física melhor que a habitual, mais rígido, aparentando um desenvolvimento mais normal e sem a flacidez pouco saudável provocada por seus hábitos indolentes. Era como se estivesse ativo e bem exercitado pela primeira vez em sua vida, super protegida, e julguei que a força de Asenath deve tê-lo empurrado a um estado mental mais dinâmico e alerta. Naquele momento, porém, sua mente estava em frangalhos, pois ele balbuciava extravagâncias incríveis sobre a esposa, sobre a magia negra, sobre o velho Ephraim e sobre revelações capazes de convencer até a mim. Ele repetia nomes que eu reconhecia de velhas pesquisas em volumes proibidos,
e que às vezes me faziam estremecer com uma certa demonstração de coerência mitológica, uma coerência convincente, que atravessava seu discurso. De tempos em tempos havia uma pausa, como se ele estivesse criando coragem para uma última e terrível revelação. Dan, você não se lembra dele? Os olhos enlouquecidos e a barba grisalha e desgrenhada, que nunca ficava totalmente branca? Ele me encarou uma vez e nunca mais esqueci. Agora ela me olha assim, e eu sei por quê. Ele encontrou no Necronomicon a fórmula. Ainda não posso falar em qual página, mas quando puder, você vai ler e entender. Então você vai saber o que me dominou. De novo e de novo, passando de corpo em corpo. Ele nunca vai morrer. O brilho da vida, ele sabe quebrar o elo. Mesmo depois que o corpo morre, o brilho continua aceso por um momento. Posso dar algumas pistas e talvez você descubra. Escute, Dan. Você sabe por que minha mulher passa tanto tempo debruçada sobre aqueles manuscritos? Você já viu alguma coisa escrita pelo velho Ephraim? Quer saber por que estremeci quando vi algumas anotações feitas às pressas por Asenat? Asenat. Essa pessoa existe mesmo? Por que pensaram que havia veneno no estômago de Ephraim? Por que os Gilman sempre comentam a boca pequena sobre a forma como ele gritou, como uma criança assustada, quando enlouqueceu e Asenat o trancou no sótão com janelas vedadas com tábuas, onde os outros estavam? Era a alma do velho Ephraim que estava presa lá? Quem trancou quem? Por que ele passou meses procurando alguém com uma mente privilegiada e uma personalidade fraca? Por que amaldiçoava o fato de ter uma filha e não um filho? Me diga. Daniel Upton, que tipo de transação maligna foi perpetrada naquela casa dos horrores, onde o monstro blasfemo teve à mercê sua filha inocente, imatura e semi-humana? Ele não tornou a coisa permanente, como ela vai acabar fazendo comigo? Me diga, por que aquela criatura, que disse chamar Asenat, escreve com uma letra diferente quando está desprevenida? E não dá para diferenciar sua caligrafia de... Então aconteceu. A voz de Derby se elevou em um grito agudo em meio ao delírio, e ele se interrompeu em um estalo quase mecânico. Eu me lembrei de outras ocasiões em casa, quando suas confidências cessavam de maneira abrupta, quando eu sentia que alguma onda telepática da força mental de Asenat intervinha para calá-lo. Agora, porém, era bem diferente, e senti que era infinitamente mais terrível. O rosto ao meu lado se contorceu de forma quase irreconhecível por um momento, e seu corpo todo começou a tremer, como se seus ossos, órgãos, músculos e nervos estivessem se reajustando para assumir uma postura, uma atitude e uma personalidade radicalmente distinta. Onde estava o maior horror, eu simplesmente não saberia dizer, mas fui invadido por tamanha onda de náusea e repulsa, uma sensação tão paralisante de estranheza e anormalidade que minhas mãos se afrouxaram no volante. A figura ao meu lado parecia cada vez mais um monstro invasor vindo do espaço do que um amigo de longa data. Um foco maligno e amaldiçoado de forças cósmicas, desconhecidas e terríveis. Hesitei apenas por um momento, mas foi nesse instante que meu acompanhante agarrou o volante e me forçou a trocar de lugar com ele. A noite estava caindo, e as luzes de Portland já estavam para trás, então não era possível ver muito bem seu rosto. O brilho de seus olhos, porém, era fenomenal, e eu sabia que ele devia estar em estado estranhamente energizado, tão diferente de seu jeito de ser habitual, que tanta gente já havia notado. Parecia inacreditável que o pacato Edward Derby, que nunca se impunha e que nunca aprendera a dirigir, estivesse me dando ordens e assumindo a direção do meu próprio carro. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Ele se manteve em silêncio por um tempo, e, em meu horror inexplicável, fiquei contente por isso. Sob as luzes de Bideford,
Vi sua boca franzida com firmeza e estremeci ao notar seus olhos em chamas. As pessoas tinham razão. Ele se parecia terrivelmente com a esposa e com o velho, Efraim, quando entrava nesse estado. Não era à toa que ninguém gostava de vê-lo assim. Havia algo antinatural e diabólico naquilo, e sentia a presença do sinistro com mais força, por causa dos delírios que tinha ouvido. Aquele homem que durante toda a sua vida eu conhecera como Edward Pickman Derby, se tornou um estranho, uma espécie de intruso do abismo negro. Ele só voltou a falar quando estávamos em um trecho escuro da estrada, e quando o fez, sua voz pareceu absurdamente estranha. Estava mais grave, mais firme e mais decidida do que em qualquer outra ocasião. Além disso, seu sotaque e sua pronúncia estavam diferentes e lembrava de forma vaga, remota e bastante perturbadora algo que eu não estava conseguindo identificar. Havia, pensei, um traço de profunda e genuína ironia em seu timbre, não a pseudo-ironia exibicionista e inócua dos chamados sofisticados que Derby costumava imitar, e sim algo mais sombrio, elementar, disseminado e potencialmente maligno. Fiquei pasmo com seu autocontrole logo depois de uma fala delirante motivada pelo pânico. Espero que você perdoe o escândalo que eu dei agora há pouco, Upton, ele falou. Você viu meu estado de nervos e acho que é capaz de desculpar esse tipo de comportamento. Fico extremamente grato, claro, pela carona para casa. E é melhor esquecer também as maluquices que eu possa ter dito sobre minha mulher e sobre as coisas em geral. Isso é o que acontece quando a pessoa se aprofunda demais em um ramo de estudos como o meu. Minha filosofia é cheia de conceitos bizarros e quando a mente fica exausta, tudo se funde em uma série de aplicações concretas do imaginário. Preciso descansar mais daqui para frente. Você talvez fique sem me ver por uns tempos e não culpe Asenath por isso. Esta viagem foi meio estranha, mas na verdade é tudo bem simples. Existem certas relíquias indígenas nos bosques do norte, monumentos de pedras, essas coisas que têm muita relevância para o folclore local. E Asenath e eu procuramos por coisas assim. Foi uma busca difícil, por isso parece que me descontrolei. Vou mandar buscar o carro quando chegar em casa. Um mês de descanso deve ser suficiente para eu me recompor. Não me lembro qual foi minha participação na conversa, pois a estranheza de meu acompanhante dominava meus pensamentos. A cada momento minha sensação de um elusivo horror cósmico se intensificava, e em pouco tempo me vi em um estado quase delirante de desejo que a viagem terminasse logo. Derby não me ofereceu mais o volante. Na bifurcação da estrada, onde é possível se afastar da costa, sem passar por Innsmouth, temi que meu acompanhante fosse tomar a outra direção e atravessar aquele lugar maldito. Mas não foi esse o caso, e passamos rapidamente por Rowley e Ipswich, a caminho do nosso destino. Chegamos a Arkham antes da meia-noite, e as luzes ainda estavam acesas na antiga residência dos Cronshaw. Derby agradeceu mais uma vez antes de sair do carro e voltei para casa sozinho, com uma curiosa sensação de alívio. Foi uma viagem terrível, ainda mais por eu não conseguir determinar o motivo exato para isso, e não lamentei a decisão de Derby de passar um longo período sem me ver. Os 2 meses seguintes foram marcados por boatos. As pessoas relatavam cada vez mais terem visto Derby em seu novo estado energizado, e Asenath quase nunca se mostrava disponível para receber os poucos que a procuravam. Eu só recebera uma visita de Edward quando ele apareceu brevemente com o carro de Asenath, de fato recuperado depois de ter sido deixado em algum lugar do Maine, para pegar de volta alguns livros que havia me emprestado. Ele estava em seu novo estado mental e ficou por tempo suficiente apenas para fazer alguns comentários polidos e evasivos.
Era evidente, não tinha interesse algum em conversar comigo quando estava nessa condição, e reparei que não se deu nem ao trabalho de fazer seu toque especial da campainha quando chegou. Como naquela noite no carro, senti um leve e profundo horror que não conseguia explicar. Portanto, sua partida rápida se revelou um prodigioso alívio. Em meados de setembro, Derby ficou fora da cidade uma semana, e alguns dos estudantes de hábito decadentes fizeram comentários sobre o assunto, insinuando a respeito de um encontro com o famoso líder de seita, recentemente expulso da Inglaterra, que se estabelecera em Nova York. De minha parte, não conseguia tirar da cabeça aquela estranha viagem ao Maine. A transformação que presenciei me afetou de forma profunda e me peguei várias vezes tentando entender a situação e o horror extremo que me provocou. Os boatos mais estranhos, porém, davam conta dos gemidos que eram ouvidos na antiga casa dos Crowninshield. A voz parecia feminina e alguns a consideravam parecida com a de Asenath. Eu a ouvia apenas raramente e notei que, às vezes, era como se fosse estrangulada à força. Havia rumores sobre uma investigação que se desfizeram no dia em que Asenath saiu às ruas e conversou animadamente com um grande número de conhecidos, se desculpando por sua ausência recente e falando vagamente sobre os ataques de nervos e a histeria de uma hóspede de Boston. A tal hóspede nunca foi vista, mas a aparição de Asenath pôs um fim ao falatório. Foi quando alguém resolveu complicar a questão, espalhando que os gemidos, vez ou outra, eram emitidos por uma voz masculina. Em uma noite, eu ouvi os familiares 5 toques da campainha, 3 seguidos, uma pausa e então mais 2. Atendi pessoalmente. Encontrei Edward nos degraus da frente da casa e percebi de imediato que sua personalidade voltara a ser a de sempre, que eu não encontrava desde os dias de seus delírios naquela terrível viagem em Chesuncook. Seu rosto se contorcia em uma mistura de estranhos sentimentos, na qual o medo e o triunfo pareciam se intercalar. Ele olhou furtivamente por cima do ombro antes de eu fechar a porta. Depois de me seguir com passos vacilantes até meu escritório, ele pediu um uísque para acalmar os nervos. Decidi não interrogá-lo e esperar que começasse a falar o que estava ali para me dizer. Por fim, ele conseguiu concatenar algumas informações com uma voz embargada. A Asenath se foi, Dan. Tivemos uma longa conversa ontem à noite, enquanto os empregados estavam fora, e eu a fiz prometer parar de me usar como sua presa. Claro que eu tinha certas defesas ocultas que nunca comentei com você. Ela foi obrigada a ceder, mas ficou irritadíssima. Arrumou as coisas para ir embora para Nova York a tempo de pegar o trem das 8h20 em Boston. Acho que as pessoas vão comentar, mas não tem jeito. Você não precisa contar que houve um desentendimento. É só dizer que ela partiu para uma longa viagem de pesquisas. Ela provavelmente vai ficar com um de seus horrendos grupos de devotos. Espero que vá para a costa oeste e peça divórcio. Enfim, eu a fiz prometer que vai manter distância e me deixar em paz. Foi horrível, Dan. Ela estava roubando meu corpo, me expulsando dele, me fazendo prisioneiro. Eu abaixei a cabeça e fingi que deixava, mas precisava dar um jeito nisso. Conseguiria elaborar um plano com a devida cautela, pois ela não pôde ler a minha mente de forma literal ou em detalhes. Só o que ela notou de diferente em mim foi uma disposição de me rebelar, e ela sempre me considerou inofensivo. Nunca imaginou que eu pudesse levar a melhor sobre ela. Mas eu tinha uma outra carta na manga. Derby olhou por cima do ombro e pediu mais uísque. Mandei embora os malditos empregados hoje de manhã quando voltaram. Não ficaram nem um pouco satisfeitos e fizeram uma série de questionamentos, mas enfim se foram. Eles são do mesmo tipo, gente de Innsmouth, e eram um em carne com ela. Espero que me deixem em paz. Não gostei de suas risadinhas quando saíram. Vou tentar recontratar o máximo dos empregados de meu pai que conseguir. Vou me mudar de volta para minha casa.
Você deve pensar que estou louco, Dan, mas a história de Arkham contém algumas pistas do que contei e do que ainda vou revelar. Você presenciou uma das mudanças pessoalmente no seu carro, depois que contei sobre Asenath enquanto voltávamos do Maine. Foi então que ela me pegou, me expulsou do meu corpo. A última coisa da viagem que me lembro foi que me exaltei todo enquanto tentava explicar que tipo de demônio ela é. Foi quando ela me pegou, e em um piscar de olhos eu estava outra vez na casa, na biblioteca onde aqueles amaldiçoados empregados me trancaram, e no corpo daquela maldita, que não é nem mesmo humana. Foi com ela que você voltou para casa, sabe? Aquela predadora do meu corpo. Você deve ter percebido a diferença. Eu estremeci quando Derby se interrompeu. Claro que percebi a diferença, mas como aceitar uma explicação insana como essa? Meio abalado visitante, porém, estava se tornando cada vez mais extravagante. Eu precisava me salvar, eu precisava, Dan. Ela me pegou de vez no dia das bruxas. Eles fizeram um sabá para os lados de Chesumcook e o sacrifício consolidou tudo. Ela me dominou de vez. Ela seria eu, e eu seria ela para sempre. Era tarde demais. Meu corpo era dela de forma definitiva. Ela seria um homem e totalmente humana, como queria. Acho que teria me tirado do caminho, matado seu próprio ex-corpo comigo dentro. Maldita seja. Assim como fez antes. Assim como ela, ele ou aquilo fez antes. A essa altura, o rosto de Edward estava contorcido de forma atroz, e ele se inclinou desconfortavelmente em minha direção quando sua voz se tornou um sussurro. Você precisa saber daquilo que eu mencionei no carro, que ela não é Asenath. Na verdade, é sim o velho Ephraim. Comecei a desconfiar há 1 ano e meio, mas agora tenho certeza. A caligrafia dela, quando é pega desprevenida, às vezes ela rabisca um bilhete em uma letra idêntica à dos manuscritos do pai, nos mínimos detalhes. E às vezes diz coisas que só um velho como Ephraim falaria. Ele trocou de forma com ela quando sentiu a morte chegando. Ela foi a única que ele encontrou com o tipo certo de cérebro e a personalidade fraca de que precisava. Assumiu o corpo dela de maneira permanente, assim como quase fez comigo. E depois envenenou o corpo em que a colocou. Você não viu a alma do velho Ephraim faiscando nos olhos daquela mulher diabo um monte de vezes? E nos meus, quando ela tomou meu corpo? Ele começou a arfar e fez uma pausa para recobrar o fôlego. Eu não disse nada e, quando voltou a falar, a voz de Edward estava mais próxima do normal. Era um caso de internação, pensei. Mas não seria eu quem tomaria as providências necessárias. Talvez o tempo e a distância de Asenath mudassem as coisas. Dava para ver que ele nunca mais ousaria se aprofundar no ocultismo mórbido outra vez. Eu conto o restante mais tarde. Agora preciso descansar. Vou falar sobre os horrores proibidos em que ela me envolveu. Sobre os horrores antigos que agora mesmo estão apodrecendo em cantos obscuros, mantidos por alguns monstruosos sacerdotes encarregados de deixá-los vivos. Algumas pessoas sabem coisas sobre o universo que não deveriam ser do conhecimento de ninguém e fazem coisas que ninguém deveria ser capaz. Eu estava envolvido até o pescoço nessa história, mas para mim já basta. Eu queimaria o maldito Necronômicon e todo o restante se fosse o bibliotecário da Miskatonic. Mas agora ela não pode mais me pegar. Preciso sair daquela casa amaldiçoada o quanto antes e voltar para a minha. Você vai me ajudar se for necessário, eu sei disso. Com aqueles empregados diabólicos, sabe? E caso as pessoas comecem a fazer muitas perguntas sobre Asenath. Eu não posso dar o endereço dela, sabe? E existem também alguns grupos, alguns cultos, sabe? Que podem não aceitar muito bem nosso rompimento. Alguns deles têm ideias e métodos bastante diferentes. Sei que você vai ficar do meu lado se alguma coisa acontecer, não vai, Dan? Mesmo se eu precisar contar algumas coisas acachapantes. Pedi para que Edward dormisse no meu quarto de hóspedes naquela noite, e na manhã seguinte ele parecia mais calmo.
Conversamos sobre possíveis providências para sua mudança de volta para a mansão dos Derby e torci para que fizesse isso o quanto antes. Ele não voltou naquele dia, porém nos vimos com frequência nas semanas seguintes. Conversamos o mínimo possível sobre coisas estranhas e desagradáveis, mas discutimos bastante sobre a reforma da casa velha dos Derby e sobre as viagens que Edward prometeu fazer comigo e com meu filho no verão. De Asenath quase não falamos, pois eu considerava esse assunto dos mais perturbadores. As fofocas, obviamente, circulavam à vontade, mas não havia nenhuma conversa que tivesse relação com os estranhos acontecimentos na antiga casa dos Crowninshield. Uma coisa que não gostei de ouvir foi o que o contador de Derby deixou escapar em um momento de empolgação no clube Miskatonic, sobre os cheques que Edward vinha mandando regularmente para o casal Moses e Abigail Sargent e uma tal Eunice Bobson de Eastmont. Ao que parecia, os empregados de aparência maligna estavam extorquindo dele alguma espécie de tributo, mas ele não conversou sobre isso comigo. Eu queria que o verão e as férias de meu filho de Harvard chegasse logo, para que pudéssemos ir à Europa com Edward. Logo percebi que ele não estava se recuperando com a rapidez esperada. Havia um toque de histeria em seus momentos ocasionais de empolgação, e seus acessos de medo e depressão estavam se tornando frequentes demais. A velha casa dos Derby ficou pronta em dezembro, porém Edward continuava a adiar a mudança. Embora odiasse e parecesse temer a antiga propriedade dos Crowninshield, ele também se mostrava estranhamente escravizado por aquele lugar. Não queria saber de começar a encaixotar as coisas e inventava todo tipo de desculpas para protelar as providências necessárias. Quando mencionei isso, pareceu inexplicavelmente apavorado. O velho mordomo de seu pai, que estava lá, junto com alguns outros empregados recontratados, me contou um dia que Edward às vezes vagava pela casa, em especial pelo porão, com uma expressão estranha e atípica. Eu perguntei se Asenath não estaria lhe escrevendo cartas perturbadoras, mas o mordomo falou que não havia chegado nenhuma correspondência que pudesse vir dela. Perto do Natal, Derby desmoronou certa noite em uma visita a mim. Enquanto eu falava sobre nossas viagens no verão seguinte, ele de repente deu um grito e pulou da poltrona com uma expressão de medo incontrolável, um pânico cósmico e uma repulsa tamanha que apenas as profundezas dos pesadelos são capazes de trazer a uma mente sã. Meu cérebro, Deus do céu, Dan, está sendo puxado do além, golpeado, agarrado. A mulher do diabo, inclusive agora. Ephraim, Kamog, o poço dos Shogots, Shud-Nigurat, o bode com 1000 crias, a chama, além do corpo, além da vida, na terra. Ai, Deus! Eu o empurrei de volta para a poltrona e despejei um pouco de vinho em sua boca quando o frenesi se acalmou e se tornou uma monótona apatia. Ele não resistiu, mas continuou movendo os lábios, como se estivesse falando sozinho. Foi quando percebi que estava tentando se comunicar comigo e aproximei o ouvido de sua boca para capturar as palavras murmuradas. De novo, ela está tentando. Eu deveria imaginar. Nada é capaz de deter essa força. Nem a distância, nem a magia, nem a morte. Ela sempre volta, na maioria das vezes à noite. Não posso permitir. É horrível. Deus do céu, Dan. Se você soubesse o quanto é horrível. Quando ele caiu em um estupor, eu o acomodei melhor com almofadas e deixei que dormisse. Decidi não chamar o médico, pois sabia o que seria dito sobre sua sanidade e gostaria de dar à natureza uma chance, se possível. Ele acordou à meia-noite e eu o instalei em uma cama no andar de cima. Porém, quando amanheceu, não estava mais lá. Saíra da casa silenciosamente e seu mordomo, quando telefonei, falou que ele estava em casa, andando apreensivamente de um lado para o outro na biblioteca. Não demorou muito para que Edward desmoronasse depois disso. Ele não voltou a me visitar, mas eu fui vê-lo todos os dias. Passava o tempo sentado em sua biblioteca,
olhando para o nada e com uma expressão de quem estava escutando algo anormal. Às vezes se expressava de forma racional, mas sempre sobre temas banais. Diante de qualquer menção de seus problemas ou de planos de futuros ou de Asenath, ele entrava em frenesi. O mordomo contou que Edward sofria convulsões terríveis à noite, durante as quais poderia acabar se machucando com gravidade. Tive uma longa conversa com seu médico, seu contador e seu advogado, e por fim aceitei que fosse examinado por 2 especialistas. Os espasmos resultantes das primeiras investigações foram violentos e lamentáveis, e naquela noite, sua pobre figura inquieta foi levada em um carro fechado ao sanatório de Arkham. Fui nomeado seu curador e o visitava 2 vezes por semana, quase sempre terminando às lágrimas por ouvir seus gritos enlouquecidos, seus sussurros assombrados e suas repetições incessantes e apavorantes de frases como: "Eu precisava fazer isso, eu precisava, aquilo vai me pegar, naquele lugar escuro. Mãe do céu, Dan, me salve, me salve." Ninguém sabia me dizer se havia esperanças de recuperação, mas eu tentei de tudo para me manter otimista. Edward precisava ter uma casa quando voltasse a si, então transferi seus empregados para a mansão dos Derby, que com certeza era a escolha mais saudável. Não consegui decidir o que fazer com a antiga propriedade dos Crowninshield e sua complexa coleção de objetos inexplicáveis, então temporariamente a deixei como estava, pedindo à arrumadeira dos Derby que fosse lá e limpasse os cômodos principais uma vez por semana, e recomendando ao fornalheiro que acendesse o fogo nesses dias. O último pesadelo veio antes do dia da Candelária, prenunciando em uma cruel ironia por uma falsa esperança. Certa manhã, no fim de janeiro, o pessoal do sanatório telefonou para avisar que o juízo de Edward voltara de repente. Sua memória de curto prazo, segundo disseram, estava severamente prejudicada, mas de sua sanidade não havia dúvidas. Ele precisaria ficar internado para observação, claro, mas o desfecho do caso parecia certo. Ficaria tudo bem e ele receberia alta em uma semana. Fui correndo até lá com a maior alegria, porém fiquei perplexo quando uma enfermeira me conduziu ao quarto de Edward. O paciente se levantou para me cumprimentar, estendendo a mão com um sorriso educado. Percebi de imediato que ostentava aquela estranha personalidade energizada que parecia tão alheia à sua natureza. A personalidade que julguei tão horrenda e que o próprio Edward afirmava se tratar da alma invasora de sua esposa. Lá estavam os mesmos olhos em chamas, tão parecidos com os de Asenath e os do velho Ephraim, e a mesma boca franzida com firmeza, e quando ele falou senti a mesma ironia impregnada em sua voz, uma ironia profunda e recendente à malignidade. Aquela foi a pessoa que dirigiu meu carro certa noite, 5 meses antes, a pessoa que eu não voltara a ver, a não ser na breve visita em que ele se esquecera do sinal dos 5 toques na campainha e me provocou um medo tão nebuloso. E agora me provocava a mesma sensação de estranheza blasfema e de inefável horror cósmico. Ele falou educadamente sobre as providências para sua alta hospitalar, e não me restou nada a fazer senão concordar, apesar de alguns lapsos em sua memória recente. Mas senti que havia alguma coisa terrível e inexplicavelmente errada e anormal. Havia horrores naquela situação que eram incompreensíveis para mim. Era de fato uma pessoa sã, mas seria o Edward Derby que eu conhecia? Em caso negativo, quem ou o que era? E onde estava Edward? Estaria livre ou confinado? Ou extirpado da face da terra? Havia implicações absolutamente sinistras em tudo o que a criatura fazia. E seus olhos parecidos com os de Asenath conferiam um aspecto de zombaria a certas palavras sobre, abre aspas, a sensação de liberdade proporcionada por um confinamento especialmente próximo, fecha aspas. Devo ter me comportado de forma estranhíssima e me retirei às pressas e de bom grado.
No dia seguinte, inteiro, eu torturei meu cérebro em busca de uma explicação. O que tinha acontecido? Que tipo de mente se mostrava naqueles estranhos olhos no rosto de Edward? Não conseguia pensar em mais nada além daquele enigma terrível e fugidio, e desisti de realizar meus afazeres habituais. Na segunda manhã, após a aparente recuperação, o pessoal do hospital telefonou para avisar que o estado do paciente permanecia o mesmo, e no fim daquela tarde me vi próximo de um colapso nervoso, uma condição que admito, embora muita gente possa pensar que afetou minhas visões subsequentes. Não tenho nada a dizer sobre isso, a não ser que nenhuma loucura minha seria capaz de contrariar todas as evidências. Foi à noite, depois desse mesmo fim de tarde, que o horror total e absoluto me abateu e obscureceu meu espírito com um pânico pesado e impossível de superar. Começou com um telefonema pouco antes da meia-noite. Eu era o único acordado em casa e desci sonolento para atender na biblioteca. Não parecia haver ninguém na linha e eu estava prestes a desligar e ir para a cama quando meu ouvido captou uma vaga impressão de som do outro lado. Seria alguém que estava enfrentando dificuldades para falar? Enquanto escutava, detectei uma espécie de gorgolejar semilíquido. Glub, glub, glub. Mas que emitia uma estranha impressão de se tratar de palavras ininteligíveis e inarticuladas em suas divisões silábicas. Quem é? Eu perguntei, mas como resposta só obtive o mesmo glub, 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 glub. Concluí que se tratava de um ruído mecânico, mas imaginando que o aparelho do outro lado estivesse danificado e a pessoa conseguisse me ouvir, mas não falar, acrescentei: "Não estou escutando você. É melhor desligar e tentar o serviço de informações." Imediatamente depois ouvi o telefone ser desligado, do outro lado da linha. Conforme mencionei, isso foi pouco antes da meia-noite. Mais tarde, quando a ligação foi rastreada, descobriu-se que vinha da antiga propriedade dos Crowninshield, embora fizesse alguns dias desde a última vez que a arrumadeira estivera por lá. Não sou capaz de descrever em detalhes o que foi encontrado naquela casa. A bagunça em um depósito no porão, as marcas de passos, a sujeira, o guarda-roupa revirado, as marcas inexplicáveis no telefone, os materiais de escritório utilizados de forma desajeitada e o fedor detestável que pairava sobre tudo. Os policiais, pobres diabos, têm suas teorias sabichonas e ainda estão à procura dos sinistros empregados dispensados, que desapareceram das vistas em meio à confusão. Os investigadores insistem que foi uma espécie de vingança odiosa da parte deles e especulam que foi incluído por ser o melhor amigo e conselheiro de Edward. Idiotas! Eles acham que aqueles palhaços abrutalhados poderiam ter falsificado a caligrafia no papel? Pensam que os empregados poderiam ser capazes de forjar o que aconteceu depois? Não conseguem ver as mudanças no corpo que costumava ser o de Edward? Quanto a mim, agora acredito em tudo o que Edward Derby me contou. Existem horrores que vão além dos limites da vida, dos quais nem desconfiamos, e de vez em quando as evocações malignas do homem conseguem trazê-los para o nosso alcance. Ephraim, ou Asenath, diabolicamente os evocou, e eles envolveram Edward da mesma forma como estão fazendo comigo. Não tenho como garantir que estou seguro. Tais poderes vão além da manifestação física da vida. No dia seguinte, à tarde, quando saí do meu estado de prostração e voltei a andar e falar normalmente, fui ao manicômio e abati a tiros a criatura, pelo bem de Edward e do mundo. Mas como posso ter certeza de sua morte até que o corpo seja cremado? O cadáver está sendo mantido para autópsias inúteis realizadas por uma série de médicos, mas eu digo que a cremação precisa ser feita. Ele precisa ser cremado, pois não era mais Edward Derby quando o abati a tiros.
que a loucura me fulmine se não o cremarem, pois nesse caso eu posso ser o próximo. Mas minha personalidade não é fraca, e eu não vou me deixar abater pelos terrores que habitam aquele corpo. Uma vida, como Ephraim, Asenath e Edward, e depois quem? Eu não vou ser expulso do meu corpo. Eu não vou trocar de alma com aquela carcaça cravejada de balas no manicômio. Mas antes, preciso narrar de forma coerente o horror final. Não vou comentar a respeito daquilo que a polícia faz questão de ignorar. Os testemunhos sobre a criatura diminuta, grotesca e mal cheirosa, vista por pelo menos 3 pessoas na High Street, pouco antes das 2 horas, e da natureza das pegadas encontradas em certos lugares. Vou relatar apenas que fui acordado pela campainha e por batidas na porta, chamados alternados que se davam com uma espécie de desespero fragilizado, e todas as vezes tentando imitar o toque especial de Edward. Despertado do sono, minha mente entrou em parafuso. Derby à minha porta, e se lembrando do antigo código, a nova personalidade não se lembrava. Edward teria voltado a seu juízo perfeito? Por que estaria tão tenso e apressado? Teria recebido alta antecipada ou fugido? Talvez, pensei enquanto vestia um hobby e corria escada abaixo, seu retorno a si tivesse se dado de forma delirante e violenta, fazendo com que sua alta fosse cancelada e o obrigando a uma fuga desesperada pela liberdade. O que quer que tivesse acontecido era o bom e velho Edward outra vez, e eu iria ajudá-lo. Quando abri a porta para a escuridão, uma lufada de um fedor insuportável quase me fez recuar. Eu engasguei de náusea, e por um momento quase vi a figura diminuta e curvada nos degraus da frente da casa. O chamado havia sido o de Edward. Mas o que seria aquela coisa horrenda e anormal diante de mim? Para onde teria ido Edward? Ele havia acabado de tocar mais uma vez quando abri a porta. O visitante usava um sobretudo de Edward, cuja parte inferior quase tocava o chão e cujas mangas estavam dobradas. Mas mesmo assim, as mãos continuavam invisíveis. Sua cabeça estava abaixada e uma echarpe de seda preta escondia seu rosto. Quando dei um passo hesitante à frente, a figura emitiu um som semilíquido, como aquele que eu ouvira ao telefone. Glub, glub, e me estendeu uma folha de papel espetada na ponta de um lápis comprido. Ainda atordoado pelo fedor absurdo, peguei o papel e tentei ler sobre a luz que escapava pela porta. Sem dúvida alguma era a letra de Edward. Mas por que ele escrevera se estava tão perto a ponto de me chamar em minha casa? E por que sua caligrafia estava tão estranha e trêmula? Não era possível identificar muita coisa na semi-penumbra, então recuei para o vestíbulo, e a figura diminuta me acompanhou com passos pesados e mecânicos, mas se deteve na soleira da porta. O odor do estranho mensageiro era de fato terrível, e eu torci, não em vão, graças a Deus, para que minha esposa não precisasse confrontá-lo. Então, enquanto lia, senti meus joelhos fraquejarem e minha visão escurecer. Estava caído no chão quando voltei a mim, com o maldito papel ainda agarrado por minha mão enrijecida pelo medo. Eis o que estava escrito: Dan, vá ao sanatório e mate aquela criatura. Extermine sem piedade. Aquilo não é mais Edward Derby. Ela me pegou. É Asenath. E ela estava morta fazia 3 meses e meio. Eu menti quando falei que ela foi embora. Eu a matei. Precisei fazer isso. Foi um ato repentino, mas estávamos a sós e eu estava em meu corpo. Apanhei o candelabro e esmaguei sua cabeça. Ela teria me dominado de forma permanente no Dia das Bruxas. Eu a enterrei no depósito mais recôndito do porão, debaixo de algumas caixas velhas, e limpei todos os vestígios. Os empregados desconfiaram na manhã seguinte, mas eles têm segredos demais para se arriscar a acionar a polícia. Eu os demiti, mas só Deus sabe o que eles e os outros membros do culto vão fazer. Por um tempo pensei que estivesse tudo bem
e então senti meu cérebro sendo puxado. Eu percebi o que era, e deveria ter me lembrado. Uma alma como a dela ou de Efraim não é totalmente vinculada ao corpo físico e permanece viva enquanto o corpo ainda durar. Ela estava me pegando, me fazendo trocar de corpo, tomando meu corpo e me colocando naquele seu cadáver enterrado no porão. Eu sabia o que estava por vir, por isso surtei e fui parar no manicômio. Então aconteceu. Eu me vi sufocando no escuro, dentro da carcaça em putrefação de Asenat no porão, enterrado debaixo das caixas onde eu o deixaria. E eu sabia que ela estaria no meu corpo no sanatório, e de forma definitiva, pois aconteceu depois do Dia das Bruxas, e o sacrifício deve ter sido feito sem a presença dela. Agora, ela estava com a mente sã e pronta para ser libertada e se tornar uma ameaça ao mundo. Eu estava desesperado e a duras penas consegui sair lá de baixo. Estou decomposto demais para falar, não consegui fazê-lo ao telefone, mas ainda consigo escrever. De alguma forma vou sair daqui para levar a você este último aviso. Mate aquela criatura vil se você ainda quer que haja paz e tranquilidade no mundo. Providencie sua cremação. Se não fizer isso, aquilo vai continuar vivo, trocando de corpo para sempre, e não sei dizer o que é capaz de fazer. Mantenha a distância da magia negra, Dan. Isso é coisa do diabo. Adeus. Você foi um ótimo amigo. Dê à polícia uma desculpa qualquer. Lamento muitíssimo por arrastá-lo para essa história. Em breve vou ter paz. Esta coisa não vai se manter de pé por muito tempo. Espero que essas palavras cheguem a você. E mate a criatura. Mate-a. Seu amigo Ed. Foi só mais tarde que li a segunda parte da mensagem, pois desmaiei ao final do terceiro parágrafo. E desmaiei de novo quando vi e senti o cheiro daquela coisa na soleira, quando o ar fresco do amanhecer a atingiu. O mensageiro não estava mais consciente, nem se movendo. Meu mordomo, um homem mais durão que eu, não desmaiou diante do que encontrou no vestíbulo pela manhã. Em vez disso, telefonou para a polícia. Quando os policiais chegaram, eu já tinha sido levado para a cama, mas a outra massa corpórea presente estava no mesmo lugar onde havia desabado durante a noite. Os homens precisaram levar seus lenços ao nariz. O que, por fim, encontraram, em meio às estranhamente arranjadas roupas de Edward, foi basicamente um horror em estado liquescente. Havia ossos também e um crânio esmagado. Os exames da arcada dentária revelaram que pertencia inegavelmente a Asenat.